também é importante, Mauro. Veja bem, todo o ataque que eu sofri, toda a distorção, como disseste, a acusação que tinha a minha pessoa, Mauro, era pela minha história, porque eu sou um homem da democracia, porque eu militei por políticas públicas do Estado Democrático de Direito. Bom, essa é a minha história. Essa história eu carrego com honra, né? Eu teria vergonha se fosse o contrário, se eu fosse um autoritário, um arbitrário. Então, eu decidi conforme a compreensão constitucional e jurídica que eu tive. E, com isso, veja bem, ninguém recorreu da minha decisão. Se tem uma inquietação, uma discordância, o Ministério Público, veja bem, um outro detalhe, Mauro, que poucas pessoas sabem, o procurador que estava de plantão, diga-se, doutor José Osmar Pumes, um digno representante do Ministério Público, ele entrou ainda no mesmo dia com pedido de reconsideração. Os seus argumentos eu analisei e mantive. Agora, ninguém recorreu. Houve toda uma armação para usar de instrumentos que não eram cabíveis para reverter a decisão. Então, quando você está descontente com uma decisão, o que você faz? Você recorre a quem? Aos tribunais superiores. Tinha que recorrer ao STJ, ou ao Supremo, sei lá, a criatividade, não sou eu que tenho que dizer. Não houve esse recurso. E aí, Mauro, depois podemos voltar, eu tenho duas decisões, porque eu fui perseguido com representações no Conselho Nacional de Justiça e também um processo criminal, que é mais grave, pela então Procuradora-Geral da Justiça, que foi julgado pelo Supremo, e que disseram 3 questões. Primeiro, eu estava na jurisdição. Eu era o plantonista, e o plantonista é o tribunal do dia, ele que decide. Segundo, a decisão, o processo que me foi, é um processo que cabe em plantão, ou seja, é contra réu preso, é habeas corpus, é liberdade, é passível de examinar em plantão. Terceiro, minha decisão foi fundamentada. E decisão fundamentada você recorre, você não descumpre. Perfeito. Impressionante. O que aconteceu a partir do momento em que você concedeu o habeas corpus? Você já mencionou que o procurador recorreu. Agiu corretamente, não concordou? Ele não recorreu, ele fez um pedido de reconsideração. Ok. Eu quero registrar a vereadora e jurista Liana Cirne Lins acompanhando aqui. Quero ver se ela consegue, ela está com uma agenda complicada em Recife, quero ver se ela consegue chegar para o final dessa conversa aqui com o desembargador Rogério Favretto. Ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco e agora vereadora lá. O que aconteceu a partir do momento, então, em que você acolheu o habeas corpus? Aí no domingo de manhã eu fiz as comunicações, né, a um juiz plantonista lá no Paraná, encaminhei a decisão para ser cumprida, né, obviamente um dos advogados que atuava, não me recordo, acho que o doutor Fernando Fernandes, que fazia contato com o telefone que é público do tribunal, não era comigo, obviamente que o meu assessor atendia, eu também atendi ele, como atendo todos os advogados, eu comuniquei da decisão que havia sido deferida, e ele queria saber onde se dirigia. Eu disse, olha, vai se dirigir ou à polícia, ou à vara federal, lá que tinha um juiz plantonista. E eu depois consegui falar com esse magistrado, tomei as cautelas para não ter divulgação, e chegou lá, e aí foi todo... Aí tem um episódio, Mauro, que revela a trama que tinha. Como que a Polícia Federal... Aquele dia eu teria aqui o dia todo para conversarmos sobre alguns detalhes. Eu estou despachando o pedido de reconsideração do Ministério Público no final da manhã e recebo um telefonema do delegado plantonista. Inclusive, um site aí, desses sites bem venosos aí, que não gosta da minha pessoa e não tem problema nenhum com isso, pegou e disse que eu liguei para ele. Ele me ligou e disse, doutor, estamos aqui com sua decisão, a decisão estou lendo aqui. Eu fiquei com vontade de fazer aquela brincadeira, Mauro. Olha, juiz decide, carcereiro cumpre, né? Eu não tenho que discutir os argumentos da minha decisão. Ele disse, veja bem, o senhor não pediu para entregar o passaporte do ex-presidente? Eu não vou discutir isso, mas vou lhe responder em respeito. Eu sabia que aquilo estava sendo gravado, possivelmente, porque era todo um processo que tinha. Eu disse, olha, o paciente, o réu que está sendo referido ao habeas, ele dispensou acolhimento internacional, refúgio. Qual é o problema, né, a necessidade de reter o passaporte?
mas isso eu não vou discutir. Mas daí ele me diz o seguinte, veja bem, o senhor sabia como é que nós fazemos com a decisão do juiz Moro? Como assim, o juiz Moro? Veja bem, a polícia já sabia. Claro, a polícia que comunicou, vamos ser claros, né? A PF é que avisou. É importante dizer, gente, ó, nesse dia 8, o desembargador Rogério Favorito estava em Porto Alegre, que é onde ele mora, e esse delegado liga lá de Curitiba. Né? Sim, é o delegado plantonista da Polícia Federal. Eu não me recordo o nome, e ele me ligou, ligou para o telefone do tribunal, o assessor me disse, olha, o delegado quer conversar com o senhor. Disse, pode, não tem problema. Aí eu disse, olha, doutor, muito obrigado pelas considerações sobre os meus argumentos. Eu disse, não, mas nós estamos aqui cumprindo, vamos dar aquele jogo, né? Aquele jogo para ganhar tempo, como se diz, né? Aquele jogador que cai em campo e fica matando tempo, né, para terminar o jogo, né? Então aí ele disse, mas como decisão? Mauro, eu levei quase 1 hora para achar a decisão do juiz Moro, para eu entender onde é que estava. Porque ela não estava no processo que eu estava decidindo. O processo é um habeas corpus dirigido ao tribunal, no caso ao desembargador plantonista, mas tem lá toda a estrutura do processo primeiro grau e tal. Tinha uma dezena de processos que envolviam, né, esse caso. Não estava, porque não era da vara do juiz, como disse. Era uma decisão da juíza da vara de execução. Aí você vê, aí eu achei a decisão, no mesmo despacho que eu não reconsiderei o pedido do Ministério Público Federal, eu já despachei, ratifiquei minha decisão, dizendo que não tinha valor a decisão do ex-juiz Moro. E vou dizer que é por 3 razões, Mauro, agora para resumir. Uma é que eu já lhe disse, o processo não era dele. Então o ato arbitrário que o mandado de segurança atacava não era da vara dele. Então ele não tem nem que olhar. Segundo, ele é um juiz de piso, como se diz, né? Ele, hierarquicamente, não pode descumprir decisão do tribunal de um desembargador. Terceiro, ele estava de férias, e aí não me diz respeito do que estava fazendo. Juiz em férias não decide sobre processo ou medidas urgentes. Se ele quiser ir trabalhando, botando o trabalho atrasado em dia, pode fazer. Ele vai publicar quando ele volta das férias. Então, 3 razões que eu não podia. E eu decidi, ratifiquei. Ali um pouco vem uma segunda decisão do meu colega, o relator, o desembargador Gebran, dizendo que não podia, que eu estava descumprindo a decisão, interpretando equivocadamente, porque eu não estava descumprindo a decisão do tribunal e do Supremo Tribunal quanto à prisão em segunda instância. Eu estava discutindo o direito de liberdade enquanto pré-candidato, e que estava sendo violado de todas as formas, e agora está provado. Toda essa armação de sistemas, esse lawfare que foi, eu digo, é um lawfare duplo, aqui depois podemos falar sobre isso. Eu recebo a segunda, né, ou seja, recebo a segunda notícia que tinha um segundo despacho, né, também desautorizando minha decisão. Ou seja, e aí é bom esclarecer as pessoas que são leigas, né, aqui temos audiência de todas as ordens. O relator tem competência sobre o processo, mas enquanto está no prazo do plantão, quem decide é o plantonista, seja eu, seja qualquer outro colega. Isso em qualquer tribunal de justiça federal, inclusive no Supremo, no STJ, assim funciona. Eles têm uma sistemática um pouco diferente, porque lá normalmente é o presidente, o vice que fica no recesso, se divide nisso. Então, ele não pode... O relator não pode atropelar o desembargador de plantão, porque, na verdade, vamos dizer assim, com uma linguagem de leigo, enquanto é o desembargador de plantão que está operando, e o plantão, por definição, é que nem nós aqui no jornalismo, né? É uma pessoa atuando. De certa maneira, o relator do processo passa a ser o desembargador de plantão, é ele que está ali cuidando, né? Vamos dizer, o conceito jurídico, Mauro, do relator, você é o tribunal naquele momento. Você é o tribunal, é só você. O plantonista. Plantonista. Então, o relator, ele poderia reapreciar minha decisão a partir das 11 horas de segunda-feira, quando ele retoma o regular. Poderia cassar minha decisão tranquilamente, é um direito que ele tem. Inclusive, despachar, eu despacharia mediante provocação, porque o juiz tem que agir sob provocação. Ele despachou sem provocação, né? A provocação que teve, a gente sabe qual foi. A combinação polícia, Moro e outras forças que estavam operando naquele momento, com o Ministério da Justiça, com alguns ministros e outras questões que vieram à tona hoje, contadas aí. Então, foi isso. Não poderia de novo, os advogados peticionaram, eu reapreciei novamente e ratifiquei que a decisão tinha que se cumprir. E aí todo mundo diz, mas deu prazo para cumprir. Sim, eu sou provocado.
O juiz é provocado com uma decisão para decidir. Eu decido em favor, ou, no caso ali, da soltura. E aí, por artimanhas, por outras coisas, vamos dizer assim, não se cumpre, eu vou dizer, não, olha, faz de conta que não existe essa decisão. Não, eu não estaria sendo incoerente, eu não agia por prazer próprio, eu não tenho isso, eu não decidi por essa razão, eu decidi pelo direito, pela compreensão. E os advogados fizeram 3, 4 petições. No dia eles ligavam, diziam, olha, não estão cumprindo. Bom, eu dizia, olha, aí no final da tarde eu liguei, falei com o delegado novamente, já que ele tinha me ligado, eu disse, olha, doutor, eu não posso, eu não consigo mais, eu não almocei aquele dia, né? Eu já estava na casa da minha mãe, fui para almoçar na casa da minha mãe às 4 horas da tarde, que era aquela ebulição na notícia, na imprensa, né? Razoável, eu sabia que teria repercussão, obviamente, mas tu tem que compreender, isso faz parte. E eu disse, doutor, por que o advogado toda hora está aqui, né, postulando, eu preciso que vocês tomem uma decisão. Aí ele me revela uma coisa, ele ficou ganhando um tempo, ele me revela uma coisa muito estranha. Mas o senhor acha mesmo que tem que soltar e depois prender de novo? Olha, eu não tenho que achar nada. Eu não acho nada. Eu decidi. Se vocês querem cumprir, se não quiserem, as consequências já estão na minha decisão. É que eu apontei que era sob pena de responsabilidade. Isso é padrão numa decisão de juiz, né? Aí ele disse, não, porque veja bem, o diretor da Polícia Federal, aquele depois, doutor Valeixo, depois foi presenteado com o cargo de secretário, não sei do que, no Ministério da Justiça, pelo ex-ministro, pelo ex-juiz, ex-ministro, ex-quase tudo, né? E ele disse, está conversando com o presidente do tribunal e parece que logo vai ter uma decisão. Opa, eu disse, mas como assim? Eu disse, então o senhor acha que não é ruim? Prende, solta. Eu disse, olha, eu não tenho que achar nada. Eu disse olha, a decisão está colocada, o juiz já fez contato com vocês daí, o juiz me ligou, eu expliquei para ele, olha, você tem que agir, porque eu não posso ficar aqui atuando nesses encontros, digamos assim. E aí, veja bem, eles já sabiam que ia ter uma decisão que aconteceu no final da tarde daquele dia, uma decisão também por utilização de um instrumento que não cabia, e aí todo mundo já sabe a razão de nessa decisão. Deixa eu voltar, então, no nosso, né, no passo a passo do que estava acontecendo. Antes disso, o Cipriano Carvalho Martins manda aqui o apoio dele, quero agradecer demais pelo teu apoio. Sabe, desembargador, a gente aqui vive da dinâmica de apoios das pessoas, da comunidade. A gente não tem banco, a gente não tem grandes empresas, então são as pessoas que financiam esse nosso trabalho, como, por exemplo, a Kathleen Meira Resistência Sempre, que se tornou membro da comunidade da Pós-TV Fórum. Então, quero te agradecer demais, Kathleen, pela sua chegada aqui para essa comunidade. Sinta-se acolhida. O Paulo Caramone, excelente entrevista. Nem tudo está perdido. Há muita gente boa no sistema judiciário. Obrigado, Mauro. Você só engrandece a Fórum e esse nosso desembargador Rogério Favreto engrandece a justiça. É fundamental que isso seja sempre colocado. Essa entrevista hoje é uma entrevista, mas é também um ato de desagravo a uma figura do Poder Judiciário que por trabalhar, por exercer o seu ofício dentro dos limites da lei, foi vítima de uma campanha brutal. Quero saudar também o Érico Cordeiro, que é membro já há 13 meses, Érico, muito legal. Salve, Mauro, muito sucesso na nova caminhada, viva a democracia. Então, se eu estou entendendo, desembargador Rogério Favreto, os advogados procuraram o tribunal, seu assessor avisou, tem uma pessoa, tem um paciente, tem um réu, tem alguém que está preso que pediu habeas corpus, você examinou, falou, tem direito ao habeas corpus, concedeu habeas corpus. Aí começa um processo que primeiro, uma coisa inusitada, que é um delegado de polícia interpelando o desembargador. Depois tem um juiz de férias, bom, o fato de estar de férias, na verdade, nem é tão relevante, porque estava de férias, mas um juiz de primeira instância tomando uma decisão em cima da decisão do desembargador, dizendo que não era para cumprir. Depois o relator do processo do seu tribunal, que não estava de plantão, portanto, que não estava trabalhando, que, portanto, não podia agir, também tomando uma decisão. Então, foi uma irregularidade, uma ilegalidade atrás da outra. Aí depois vem o delegado de novo para dizer,
Está tendo uma conversa aí do diretor-geral com o tribunal em Brasília, vão voltar atrás, vão isso, vão aquilo. Então, a partir desse telefonema desse delegado, o que acontece? Eu encerrei, expliquei a ele, era com o presidente do meu tribunal à época, a conversa que estava tendo. Né? Ok. O doutor Thompson, que presidia o tribunal. E ele disse, olha, há um pedido, e veja bem, o pedido não... O recurso tinha que ser ao STJ, que eu creio que na época possivelmente cassariam a minha decisão, dado toda a compreensão que... Eu brinco aqui numa expressão aqui do nosso sul, aqui, que havia uma correnteza, né? O fluxo do rio, da grande imprensa, do sistema majoritário, era no sentido, olha, é isso, são corruptos, tem que prender, não estou falando desse caso do réu, ex-presidente, todo mundo, o lavajatismo estava aí, e eu fui o lambari que quis atravessar a correnteza, né? E mostrei, e eu acho que a importância dessa decisão não é para o meu ego, é que muitas pessoas, e a primeira pessoa que me mostrou, Mauro, foi uma jornalista, um dia me interpelou e disse, doutor Favretto, o senhor nos mostrou aquele dia que tinha outras luzes dentro do sistema de justiça, que não era só aquela compreensão. A gente que está imbuído de decidir conforme o processo não está pensando nessas questões, vamos dizer assim, de efeito em outros setores, como na imprensa, né? Embora a imprensa, na época, massacrava isso. Então, eu decidi, né, dessa forma, e eles utilizaram, e aí as conversas, essas conversas vazadas naquela spoofing, né, mostram os procuradores do Ministério Público Federal, aqueles que atuavam aqui no Rio Grande do Sul, junto com o pessoal lá do grupo do Deltan e companhia, articulando o que eles só tem uma conversa que eles dizem, mas não vamos fazer um pedido aqui no tribunal, porque o plantonista é o Favretto, porque ele vai cair com ele, mas por que não entraram no STJ? Aí é o que eles usaram, a lei do mandado de segurança, não vamos falar em tecnicismo, que não cabe em processo penal, e tem lá um instrumento, quando há uma repercussão à ordem econômica, social, você pede a suspensão ao presidente do tribunal da decisão. É uma abreviação de um recurso, em matérias que não criminal. E eles entraram com o presidente, que, ao meu ver, com todo o respeito que tenho ao colega, decidiu de forma incompetente, porque ele não tem competência para decidir conflito entre duas decisões, que era a minha e do desembargador Gebran, e por um instrumento que não cabia. Quem tinha que apreciar isso era um tribunal superior. Então vem a decisão no final da tarde, eu fico sabendo pela imprensa, bom, meu papel estava feito, a minha decisão eu tomei, não foi cumprida, eu não dependo disso, e aí a história está se mostrando agora com tudo que tinha de articulação naquele dia, a Polícia Federal, a intervenção do magistrado, esses descumprimentos todos, foi para ganhar tempo e para vencer o domingo, porque aí, obviamente, não... eu creio, veja bem, Mauro, eu fiquei pensando depois, poderiam perfeitamente soltar como solta qualquer réu, creio que não é um réu que ia fugir, né? Digamos assim, né? Se outro dia revertesse a decisão, por um pedido do Ministério Público, que o colega fez de ofício, que eu acho inadequado, mas esse é o problema dele, né? Poderiam fazer de novo o recolhimento. Isso é do jogo. Tem todo dia isso. Agora, por que tudo isso? Por que será? Agora está aí mostrado, né? Pelas revelações, pelas mensagens, por esse grupo político que operava politicamente, esse lawfare duplo, Mauro, é um lawfare duplo, porque foi uma articulação do sistema de justiça para perseguir, para processar, para prender e para condenar pessoas, dentre essas o ex-presidente, sem provas, sem respeito aos princípios da ampla defesa, uma articulação. E duplo, eu digo, porque ao mesmo tempo que perseguiu e inviabilizou, por exemplo, pessoas prosseguirem com seus negócios, empresários, políticos com seus mandatos, um pré-candidato que era o Lula na época das eleições, ao mesmo tempo ele teve um duplo efeito, esse lawfare, porque ele serviu também para a autopromoção e projeção de quem? Daqueles membros, daquele grupo ali do Ministério Público e do ex-juiz Moro, que agora está aprovado. Veja bem, era eu que fazia política, Mauro, era eu que tinha a minha história, Lisa. Quem é que, no outro, logo depois disso, soltou uma gravação, uma delação na véspera da eleição, depois aceitou um convite para ser ministro, já com uma promessa de ser ministro do Supremo,
Depois, não vou entrar no detalhe por que não aconteceu, aí eu acho que ele não dimensionou isso, e agora é candidato, é filiado a partido, ele e o Deltan são pré-candidatos. Então, veja bem, a instrumentalização do sistema de justiça, ela foi não só para perseguir, mas para se autopromover, para se projetar e se constituírem como se enxergavam na época. Eram os salvadores da pátria, os falsos heróis que eu digo. E aí, agora caiu como é que diz, a máscara caiu, né? Caiu também, né? Vamos dizer assim, a toga, né? Porque o juiz, quando ele se desveste da toga, ele age como um agente político, e aí ele está extremamente fora da sua atribuição. E, Maurício, antes que eu me esqueça, eu não tenho nada pessoal contra o ex-juiz, contra ninguém, não é essa a questão. A questão que eu acho que é um debate que os operadores têm que fazer é a perda da credibilidade do Poder Judiciário e dos sistemas de justiça. Porque eu vou te dar um exemplo comum aqui para os nossos assistentes, que é a alma daqui do teu programa, e quero cumprimentar e aproveitar para agradecer as mensagens de carinho e de apoio, que eu sempre fico feliz com não pode também ter críticas. Veja bem, como é que quando um cidadão ele tem um direito violado, assim, ou alguém ameaça ou descumpre um contrato, ele diz, tradicionalmente, dizia, né, mas vou te colocar na justiça, normalmente faz assim, né? Vou te colocar na justiça. Como é que o seu João e a dona Maria agora dizem, vou botar na justiça? Essa justiça parcial, que combina, que processa, que persegue, o que eu vou ter nisso? Olha o custo institucional que essas pessoas causaram, o descrédito ao sistema de justiça. Isso não tem preço. Sem falar, obviamente, do processo que eu não gosto de usar, o nome dessa operação que utilizaram, que eles desgraçaram com a economia brasileira, milhares de pessoas perderam emprego, empresas faliram, e isso vai ter ainda muita indenização e muita reparação a ser feito a pessoas físicas e jurídicas. Para encerrar o relato do dia, mais cedo, desembargador Rogério Favaretto, você fez você deu algumas informações que gostaria que você detalhasse mais, que é as consequências dessa sua ação absolutamente dentro da lei, no exercício da sua função, que tiveram sobre você. Então, houve uma ofensiva para tentar puni-lo por ter trabalhado, né? Basicamente foi isso. O que aconteceu e se de fato houve alguma punição a você ou não? Não, houve uma perseguição de todas as formas, né? A imprensa convencional, os setores da justiça, a partidos políticos e outras pessoas fizeram representações no CNJ, né, que depois foi arquivada, e também um processo criminal que foi solicitado pela... Veja bem,